Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Filho de Oxum. E no vídeo de hoje eu vim aqui por livre e espontânea vontade / orientação espiritual para falar sobre esse livro, Superando a Ansiedade, que foi um livro escrito pela Eulália Bueno, mas tem uma mensagem, na verdade as mensagens elas são do Espírito Maria de Rosário del Pilar. Deixa eu mostrar melhor para vocês aqui. E esse livro ele veio num momento em que eu tive algumas crises de ansiedade. Por natureza, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Porque eu fico remoendo muita coisa. Acho que isso é coisa de virginiano, né? Ou de filho de Oxum, não sei. E durante uma cirurgia espiritual que eu passei na minha cabecinha, foi orientado para mim ler esse livro. Só que quando eu comecei a ler esse livro, eu senti que vocês também precisavam dessa mensagem. Porque o foco principal do canal é cura. E tem uma coisa mais importante do que curar a ansiedade? Então eu decidi ler com vocês. A gente lê juntos, a gente aprender juntos. Eu já comecei a ler, mas eu vou reler com vocês. E vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção no que está escrito aqui, para que a gente possa compreender junto o que é a ansiedade. O primeiro capítulo, ele fala sobre bênção do recomeço. Vezes sem fim, te encontramos agasalhados, sob o véu da tristeza, quando não, de olhar turvado, pelas lágrimas do desânimo, sem motivo para seguires adiante. Parece que todos os teus sonhos foram desfeitos e as esperanças removidas do horizonte da tua alma. Não encontras motivo suficiente para continuar vivendo com alegria e gratidão. Veja, a gente está lendo uma parte que ele fala exatamente o que nós sentimos quando a gente está ansioso. A gente não consegue encontrar motivos, razões. Tudo é um problema. A gente não consegue ter gratidão de nada, né? Os amigos já não te sorriem como antes. Os desejos não mais encontram caminhos para se materializarem. Parece que tudo vai ruir sob a extensa onda de pessimismo que te assola o espírito. Nem te das conta de que, por te queixares pelo pouco que não conquistasses, desperdiças os bens incalculáveis que possui. Aqui ele fala sobre o quanto a gente olha para as coisas e fica só vendo os problemas, sabe? Na ansiedade, a gente tem muito disso de ficar olhando para o problema, só focando no problema. Enquanto isso, a gente tem um monte de coisa que conseguiu, sabe? Um monte de soluções. Às vezes a gente conquistou, por exemplo, né? Você conquistou uma casa, você tem uma casa, mas só porque você não conseguiu a casa do jeito que você queria, você entra em depressão, ansiedade. Pô, mas você tem um teto para morar, uma casa. Tanta gente gostaria de ter uma casa e não tem. Então, aqui já mostra o quanto a gente foca nos problemas e esquece das soluções. Esquece das coisas que a gente já conquistou que nos faz muito feliz. E isso é uma coisa inconsciente, né? E é interessante que só quem tem o poder de cortar esse vínculo com a ansiedade somos nós mesmos. E isso é uma construção, não é de um dia para a noite, né? Não percebes que és portador da sublime oportunidade da reencarnação e os sofrimentos vivenciados, tanto quanto os obstáculos que surgem. Nada mais são do que benditas oportunidades a oferecer lições
e morredoras indispensáveis ao teu enriquecimento espiritual. Nem sequer consegue sentir que, diante de teu. Nem sequer consegue sentir que, diante de tudo, está a confiança de Jesus em ti depositada, rogando-te empenho no aprimoramento, para que possas seguir adiante, colhendo novas e incomparáveis experiências. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. A gente tende a reclamar de tudo, né? E às vezes as coisas que acontecem na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual. Às vezes são coisas que foram acordadas antes do nosso reencarne, né? E a gente tem que aprender a confiar no processo, a deixar que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Se foi dada a oportunidade da gente passar por isso para aprender, quem somos nós para ficar remoendo o problema? Não estou dizendo que a gente não deve se acolher. A gente deve sim se acolher. Mas a gente deve também enxergar o que está à nossa frente. Perceber o quanto está distante do Pai e, através da oração, reestabelecer o intercâmbio com Ele, a fim de que possas encontrar força e ânimo para dar continuidade à tua caminhada. E por onde fores, com quem seguires, e diante de qualquer circunstância, nenhum te esqueças de que, mesmo não reconhecendo, está vivenciando a mais sublime oportunidade, a te oferecer a bênção do recomeço. Por isso, empenha-te em fazer o melhor que possas. Se te foi permitido reprisar o passado, com a opção de melhoria, recordar que agora não somente vives o presente, mas também constrói, a cada passo, o sucesso ou a derrota do seu amanhã. É como eu falei, né? Às vezes a gente tem que passar por alguma coisa e a gente fica só olhando para o lado ruim, em vez de ter fé no processo, em confiar no processo, em aceitar o processo para que a gente possa crescer. Muitas das vezes, o universo, ele coloca na nossa vida um ciclo de repetição para que a gente possa entender no que estamos errando. E ao invés da gente compreender, a gente entra em ansiedade, em depressão. Então, quem sabe aquele relacionamento que você viveu no passado, né, que você viu tanta coisa ruim, aí você vive um relacionamento novo com outra pessoa, mas as características, a história é muito parecida. Como que você está se posicionando diante dessa situação? E outra, a gente acaba aceitando o problema e se desmerecendo. Ao invés da gente buscar ajuda, rezar, acender nossas velas, pedir proteção, pedir discernimento, pedir maturidade, pedir força. Porque tudo que a gente passa aqui tem um propósito. Tudo que a gente passa aqui tem um motivo. E aí a gente vai para o segundo capítulo. A importância da fé. O que eu acabei de falar da fé? Bom, podes possuir todos os bens intelectuais ou econômicos que o mundo seja capaz de te oferecer. No entanto, se não tiveres fé, serás como um náufrago, em meio à tormenta, conduzido pelas vagas da ilusão, ao abismo da infelicidade e da loucura. Isso é uma coisa bem vista na sociedade. O Batman tá aqui aprontando. Muita gente não se apega à fé, tanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos em que tem abundância. As pessoas, atualmente, na verdade, eu acho que isso já vem de muitos anos, né?
elas tratam os bens materiais como algo muito mais importante do que a vida em si. E aí, quando elas se apegam a isso e esquecem de viver a vida, elas passam para... Ele fala náufrago, né? É como se a pessoa simplesmente ela se perdesse no caminho. Porque a bênção financeira, ela não deve ser algo que preenche o teu vazio. O que preenche teu vazio é a fé, o amor próprio e a vida. As bênçãos financeiras, elas são coisas que te ajudam a viver nessa terra. E aí, quando as pessoas elas invertem o papel, elas passam sim por noite escura da alma, por ansiedade, por depressão. Porque o bem material ele não vai te preencher. Ele preenche por um tempo, mas depois acaba. Chega um momento que você fala assim, qual que é a razão disso? Não creias jamais que podes vencer as diversidades, duelando com elas por meio da inteligência, pois te confrontarás muitas vezes com acontecimentos que a aparenta lógica não poderá desvendar. Muito menos te acredites detentor de tal força, que tudo te será submisso à vontade, pois um simples vírus que teus olhos nem sequer podem perceber será suficiente para te destruir o implemento físico, arrebatando-te a alma insensata ao poço de revolta e do desespero. Nunca tentes caminhar sem dar a importância máxima à fé. A fé sustenta-te as forças, quando o desânimo se torna ameaçador. Ela te fornece serenidade e confiança para prosseguires, quando não encontrares razões adequadas para o que te sucede. É a fé que te fortalecerá o caráter quando a corrupção te prometer o que honestamente não conseguires obter. São palavras difíceis. Somente ela te trará a compreensão para aceitares o que te atinge, o que te agredirem, sem te movimentar a ânsia da vingança. Pode ser tudo que o mundo te permite conquistar, mas se não tiveres fé, nada será. Fica, portanto, com a fé, dando-lhe a importância suficiente para que ela te conduza a Jesus pelo caminho do bem. Aqui tem uma parte, desculpa o barulho que o Batman tá empolgado aqui. Tem uma parte que fala bem assim, né, das doenças. A gente é tão imaturo, né, tão arrogante, ao pensar que nós somos muito importantes e que nós somos superior, né? Só que um vírus que é tão pequeno que a gente não enxerga a olho nu, é capaz de tirar nossa própria vida. E a gente tá lá, vivendo sob a vida mundana, né? Então, aqui mostra que a gente não pode dar importância demais àquilo que não é divino. A gente deve sempre manter a nossa fé. Enquanto a gente estiver caminhando com a fé, a gente está compreendendo a razão das coisas. Mas quando a gente para de ter fé e se corrompe e permite que fulano, ciclano te conquiste com promessas, a gente acaba se perdendo no caminho. E a fé não é só relacionado à espiritualidade em geral, mas é a fé sobre nós mesmos. Se a gente não tem fé na gente mesmo, não tem como nem ter fé nos outros, né? Na espiritualidade, etc. Então é importante que a gente busque sempre seguir esse caminho da fé, para não se corromper, para não se perder no caminho, para não acabar tendo sentimentos ruins por não ter conquistado aquilo que merecia
né? Que era do seu merecimento, mas que você se corrompeu. E aí a gente vai pro capítulo Abortos Morais. Esse capítulo é até um pouco assustador a palavra, né? Mas vocês vão entender. Deixa eu ver quanto tempo tá. Naturalmente envolvido pelo torvelinho das preocupações diárias, muitas vezes sucumbes às angústias que te assolam. A alma despreparada para aproveitar as radiantes oportunidades que te surgem a todo instante. Atormentado em prever e precaver para o dia de amanhã, passas pelo hoje sob o efeito de potente anestesia, sem conseguir vivenciar o momento mais oportuno, que sempre é o agora. Esse capítulo ele fala sobre quando a gente fala abortos morais, aborto em si é retirar, né? E aqui mostra que a gente acaba se anestesiando na vida. É como se a gente esquecesse de viver o aqui e o agora, esquecesse de viver o que realmente está acontecendo. E aí a gente vive as preocupações do dia a dia, os problemas, as angústias, coisas assim que não cabem a nós, coisas que não cabem ao nosso momento. As coisas elas têm que ser resolvidas na hora que elas têm que ser resolvidas, não ficar, né, ruminando na cabeça. Contabilizas recurso de todo jaz para garantir uma vida estável no porvir. Alimenta sonhos e anseios muitas vezes sem propósito, lançando a eles a conta de teus objetivos. No entanto, enquanto assim procedes o tempo sem se deter, antes os teus engodos, avança célebre e firme, levando consigo o que realmente possui, o momento do presente. Que foi o que eu acabei de falar. Dessa forma, em nome do que planejas ter, práticas severas, abortos que te custarão crises de consciência, aguarda-te no despertar do além-túmulo. Abortas as oportunidades sacrificantes da paciência, agora para com uma família, com um familiar. Desatando o convívio com ele, apostando que a vida o ensinará a ser melhor, para então depois voltar a viver contigo. És tu, no entanto, que neste instante dispensas a chance de redentora. Isso me chamou bastante atenção, porque de fato muita gente às vezes acaba se afastando de familiares por causa do jeito da pessoa, né? Eu mesma já fiz isso várias vezes. Só que quando você é colocado na vida dessa pessoa, existe um propósito, né? E o propósito é o quê? Primeiro, aprender a conviver com essa pessoa. Segundo, ensinar algo a ela. E aí muita gente acaba passando dessa vida para outra, né? Passando dessa vida para melhor, com mágoas, rancor. Por quê? Porque teve a oportunidade de trabalhar isso com a outra pessoa, mas não quis, por ego, por raiva, né? Por não gostar da outra pessoa. E aí, quando a gente fala em abortos morais, a gente vê isso também. Você acaba abortando as oportunidades que aparecem da vida. A vida às vezes te mostra situações para que você possa trabalhar algo dentro de você e você rejeita porque você não está interessado em passar por certas dificuldades. É ruim passar por certas dificuldades? É péssimo, ninguém gosta. Só que as dificuldades, elas aparecem na vida para moldar o nosso caráter, para nos ensinar a ser pessoas diferentes. Não estou falando que a gente tem que viver só vibrando nas dificuldades, a gente também merece bênçãos. Mas se a vida coloca isso no nosso caminho, não é para a gente tratar como um problema. Porque tudo que a gente trata como um problema acumula e gera a ansiedade. Abortas o ideal de servir voluntariamente a causa. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa que me veio aqui agora.
Ó a intuição batendo na minha porta. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes você tem um problema, você e a sua mãe têm um problema, né? Vamos supor que é um karma de vidas passadas. E aí você abandona, você foge, se afasta da pessoa, né? A vida vai te trazer de volta para você trabalhar esse karma com a tua mãe. Se você não trabalhar com ela, vai aparecer um monte de gente na tua vida parecido com ela, para te ensinar, para você aprender a lidar com ela. Já que você não quer lidar diretamente com ela, vai lidar com outros. Então é por isso que às vezes você tá num relacionamento, né? Ou numa amizade, que você fala assim: caraca, você é igualzinho minha mãe. Meu Deus do céu. E aí a gente foge, em vez de enfrentar as dificuldades. Esse é o aborto moral. Agora vamos voltar aqui. Abortas o ideal de servir voluntariamente à causa nobre, declarando-te impossibilitado pela necessidade de trabalhar, a fim de garantir o sustento, ocultando que te preocupas muito com o supérfluo, que pode fazer constar do rol das tuas aquisições momentâneas. Abortas preciosos momentos junto aos filhos, afirmando a necessidade de lutar para lhe garantir o dia de amanhã, quando na realidade deverias fazê-lo agora, amando-os e instruindo-os, exemplificando-lhes que cada um é responsável pelo seu próprio destino. Esses dois esqueci, como que se chama? Não é capítulo, refrão? Eu acho que é refrão que fala, né? Nossa, faz muito tempo que eu saí da escola, gente, me perdoem. Esses dois refrões, eles falam sobre um assunto que eu observo muito. Eu vejo que isso é algo que acontece em quase todas as famílias. 99% das famílias, o pai e a mãe estão sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando e nunca tem tempo para os filhos. E às vezes o filho ele não quer. Assim, tem muita criança que gosta de ganhar brinquedo, mas na verdade, o filho ele queria só uma hora ali com o pai, brincando de carrinho, soltando uma pipa. Às vezes o que a criança realmente precisa não é do carrinho, da boneca, né, da bola, do videogame, é um tempo com o pai e com a mãe. Às vezes o pai e a mãe estão lá trabalhando que nem condenado, fazendo hora extra, trabalhando no final de semana para pagar uma viagem, sei lá. Sendo que, na verdade, se o pai e a mãe levasse a criança ali no parquinho da esquina, a criança ia ficar muito feliz. Não estou dizendo que a gente não deve batalhar pelas nossas conquistas. Não é isso. Só que a gente acaba deixando oportunidades passarem. Quando a criança nasce, ela tende a crescer muito rápido. Os primeiros anos de vida são muito rápido. Então, quem não aproveita lá, não aproveita nunca mais. Porque não existe uma maneira de voltar no passado. Não tem como. Então, quem opta em criar uma família tem que ter pelo menos um tempo para conversar com os filhos, para estar com eles. Quem só bota a criança no mundo e deixa de estar presente, porque criar não é só dar comida e roupa lavada, um teto para morar. Criar é conversar, é brincar, é participar dos estudos. Então não tem necessidade de botar uma criança no mundo se não vai fazer isso. Salve as exceções das famílias, né? Que, por exemplo, a mãe solteira tem que trabalhar que nem uma condenada para sustentar a criança, porque, né, foi abandonada pelo marido. Enfim, tem vários motivos, né, por trás. Mas mesmo assim, eu já vi muita mãe, ou pai mesmo, solteiro, ou casal que passa muita dificuldade e que tem tempo para criança. E também ali em cima, não esqueci, sobre o voluntariado, né? Todo mundo fala que não tem tempo para voluntariado. Já cansei de ver. Ai, agora não dá, mais para frente. Só que na verdade, só não quer arranjar tempo. Por quê? Porque para sair com os amigos tem tempo, para ir no barzinho tem tempo, para viajar tem tempo. Sempre tem tempo para tudo.
O voluntariado não é necessariamente eu ir ali e servir uma sopa, ou eu ir ali e trabalhar em algum lugar de graça. Tem várias maneiras de trabalhar a caridade, o voluntariado. Você pode, por exemplo, arrecadar algumas roupas ou alimentos com pessoas e depois ir lá e entregar numa ONG. Você pode, por exemplo, viu alguém precisando de ajuda? Ajudar sem julgamento. Não importa se a pessoa é drogada, se a pessoa pede todo dia o mesmo valor. Não importa. Porque a gente faz as coisas sem esperar nada em troca, né? E outra, o voluntariado, ele pode ser até com sua família, com os seus vizinhos. Ah, fulano tá precisando de ajuda e ninguém quer ajudar? Você não pode ajudar? O que vai custar meia hora do teu dia, uma vez na semana? Tem muita gente que se preocupa com coisas supérfluas e deixa o que realmente é importante de lado. Nós não viemos aqui na Terra só para trabalhar. A gente veio na Terra também para ajudar e para amar e ser amado. Esse é o nosso propósito. Se você coloca uma criança no mundo e você não dá amor a ela, por que você colocou a criança no mundo? Para ela crescer frustrada, infeliz? Para ela ter que trabalhar as suas dores e dificuldades sozinha? Não tô querendo chocar ninguém, mas algumas coisas elas precisam ser ditas para que seja avaliado, né? Eu sei que nem todo mundo que tá assistindo aqui merece ouvir isso, mas uma outra pessoa sim. Porque às vezes a gente tampa os nossos olhos. O véu da ilusão é uma coisa que atrapalha muito a vida da gente. Então eu oriento que vocês comecem a despertar e enxergar o que realmente importa. Porque o véu da ilusão, ele faz a gente dar importância para aquilo que não é importante. E aí quando a gente chega lá nos 90 anos, se chegar até os 90 anos, fala assim, caramba, eu não vivi nada. Realmente você não viveu mesmo. Porque você estava só atrás de coisas supérfluas. Porque você queria ficar construindo bens materiais. Os bens materiais, eles são bons? São, mas a gente não pode ser escravo deles. O dinheiro ele tem que trabalhar para a gente, não a gente para ele. A gente não precisa ter 5 carros na garagem. A gente precisa ter o carro suficiente para trabalhar. Ah, e somos 2 pessoas e ambas trabalham em direções opostas. Ok, então 2 carros. Ah, eu moro numa casa e eu tenho uma casa de aluguel para uma renda extra. Ok, agora eu tenho 5 casas paradas lá. Para quê? Qual a necessidade disso? Só para você ter um status? É para isso? Isso também se refere à ansiedade. Tem muita gente que gasta dinheiro compulsivamente. Isso é uma ansiedade. Compulsividade é ansiedade. Voltando. Nossa, que corte, né? Mas vamos continuar. Abortas a convivência com Jesus para viver mergulhando nos interesses mesquinhos que, quando muito, te farão aparentemente feliz em tempo limitado. Abortas oportunidades preciosas que te surgem no agora, que é a tua realidade, para projetares um depois que não te sabes capaz de atingir. Abortas a vida para sonhar. Sonhas para viver e morrerás para despertar no amanhã, que será hoje, vazio de ti mesmo por nunca teres te encontrado em tempo algum. Faze do agora o melhor momento, na certeza de que somente vivendo hoje terá direitos ao amanhã, e por isso faze o melhor que puderes. Ou seja, viver o hoje e o agora. A ansiedade, ela tem relação com a nossa expectativa do futuro. A ansiedade é o ato da gente querer controlar o que vai vir pra gente ainda. Só que o futuro, ele é mutável, né? Eu sempre falo quando eu leio as cartas. Para quem não sabe, eu leio cartas
Quem quiser que eu faça uma leitura particular, manda um e-mail ali no e-mail aqui da legenda aqui de baixo. Mas eu sempre explico que na leitura de cartas, quando a gente está prevendo o futuro, a gente tem que entender que o futuro ele é mutável. No oráculo, eu consigo ver variações do teu futuro. Quais são as suas possibilidades de escolha? Então, se eu tô andando para a esquerda e de repente, do nada, eu decido virar para a direita, do nada, sem razão nenhuma, o meu futuro vai mudar. Então não adianta eu ficar tentando controlar o que vai vir para mim. Porque essa coisa de eu ficar tentando controlar gera mais ansiedade. A gente tem que compreender que as coisas elas acontecem da maneira que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer. E aí muita gente fica sonhando, mas não executa. Por quê? Porque está muito preso à matéria. E aí, quando essa pessoa ela compreende que ela poderia ter vivido o sonho dela, já se passou muito tempo. E é engraçado porque quando a gente ali fala morrerás, né? Por quê? Morrerás para despertar. É a morte do ego. É a morte da nossa vida mundana. Quando a gente passa a entender que a gente não tem o controle de nada, a nossa ansiedade para de vir. Ela até pode vir, mas não com a mesma intensidade. Por quê? Porque você entende que você não tem controle de nada. Que tudo acontece da maneira que tem que acontecer. A fé é assim, né? A fé a gente não controla. A fé a gente deixa acontecer da maneira que tem que ser. Porque se eu ficar tentando controlar a fé, eu não estou sentindo a fé, porque a fé é sentir. Eu vou ler mais um pouquinho. Esse vídeo vai ser bem longo, tá, gente? Senão não vou terminar nunca esse livro. Vamos lá. Afinidades morais. Esse é o próximo capítulo. A lei de sintonia traz para junto de ti os espíritos com os quais se assemelham. As tuas tendências ampliando o universo que já reside em ti mesmo. Se rogas insistentemente a presença dos benfeitores amigos, sem, no entanto, agires o fim de proporcionar o clima adequado à presença deles, atenta para a modificação que se faz imperativa no teu modo de ser. Aqui é interessante que ele fala de uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, né? Que nós vibramos numa intensidade. A gente vai se aproximar de quem está vibrando igual à nossa intensidade. E isso é interessante, dessas afinidades morais, porque às vezes a tua ansiedade não é tua, é do espírito que está vibrando igual a você. Como assim? Vou explicar. Às vezes eu tô com muitos pensamentos ruins, tô muito triste, tô alimentando um sentimento que não é legal. E aí tem um espírito perto e ele se aproxima de mim. Eu já posso estar com uma leve ansiedade. E aí ele vai sintonizar e vai trazer uma ansiedade absurda. E aí você fala, essa ansiedade não é minha. O que é isso? Não tô entendendo. Então, aí é o ponto de a gente se preocupar com a ansiedade. Eu não sei se o livro vai falar sobre isso, que eu ainda não cheguei nessa parte. Mas a ansiedade, ela não é aqui, ó, no cérebro. Não é. A gente pensa que é, mas não é. Ela é no nosso campo energético, as nossas auras. A gente tem tem vários corpos sutis, né, que são como se fossem ondas em volta da gente. E a nossa ansiedade, nossa raiva, nosso medo e lá, eles ficam impregnados nesse campo. E é por isso que quando a gente vibra em ansiedade, se aproxima um espírito de ansiedade. Um espírito que está
com ansiedade, com medo, com angústia, com raiva, e aí intensifica o que você sente. Aqui no plano físico terrestre, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. A gente não consegue ver como que tá a minha aura. Não tem como ver. A não ser que tem clarividência ou já desenvolveu, né, essa visão das auras. Mas no campo espiritual, lá no mundo espiritual, é possível ver. Tanto que os guardiões, eles só conseguem se aproximar de você quando você está vibrando em positividade. Por isso que a gente tem que trabalhar o controle emocional, para a gente não ser refém de espíritos obsessores. Vamos lá. Abre aspas. A cada 1 segundo, as suas obras, fecha aspas. E, abre aspas. Assim como o homem pensa em seu coração, assim é. Fecha aspas. São frases que devem te fazer recordar que conquistarás a simpatia de bons espíritos. Somente por meio das ações e dos pensamentos nobres, e não apenas pelo movimentar dos lábios e exprimir desejos imerecidos. A cada dia surgem novas oportunidades de renovação que, se não desprezadas, tornam-te realmente uma pessoa melhor. A lei da sintonia não se submete a simulações, mas ela representa a realidade de cada alma no campo de sua própria realização. Na Terra, muitas vezes cultivas amizades importantes, mas elas se limitam ao rol dos interesses mesquinhos, que possam, de alguma forma, ofertar-te vantagens imediatas. Interessante, um ponto aqui. Ele fala que os bons espíritos, eles simpatizam com bons pensamentos, pensamentos nobres, tanto que ele fala, né, assim como o homem... Ô, Batman! O Batman veio participar. Então aqui ele fala, né, assim como o homem pensa em seu coração, assim é. De fato, os bons espíritos, eles não vão se sintonizar com a gente só porque a gente fala coisas legais, coisas bonitas, palavras bonitas. Como eu disse, no mundo espiritual, eles veem a nossa vibração. Então, você pode estar falando coisas bonitas e vibrando coisas ruins. Por exemplo, tô elogiando fulano e tô vibrando inveja. No mundo espiritual, o mundo espiritual enxerga o meu campo de inveja. Então, a gente só vai se sintonizar com o que a gente sente no coração. É o coração que manda, não é a boca. E aí aqui ele fala, né, que a gente passa por simulações para vivenciar, né, as nossas próprias realizações. É como se fosse um teste da vida. E aí aparecem amizades importantes para desenvolver virtudes. E muitas das vezes a gente acaba tratando essas amizades como se essas amizades elas fossem para oferecer algumas vantagens, né? Então, por exemplo, vantagens mesquinhas, vantagens financeiras. E aí aqui ele fala, as afinidades morais somente se aplicam aos domínios da alma e se estabelecem como vínculo de alma potenciais a te submeterem ao candinho da dor ou à sublime convivência do amor, de acordo com a aplicação dos padrões vibratórios de cada um. Como eu acabei de falar. Assim sendo, se anseias pela duradoura companhia do bem, age no bem, a fim de angariares ambiência de paz ao teu redor. E se por acaso os teus passos trilharem o caminho da dor, guarda a certeza de que não transitarás pelas trevas, mas haverá sempre a luz de um espírito amigo oferecendo-lhe serenidade e força para continuar. Não sejas o que deseja o benefício do bem para si sem dar
de si para o próprio bem, né? Cultive-o e executa-o por onde fores, para que tuas súplicas não sejam apelos sem eco. É amando que merecerás amor. É trabalhando que não te faltará auxílio. É dando que receberás sempre. É fazendo bem que permanecerás com Deus. Aqui ele mostra, é bem interessante, tudo é interessante, né? Mas é que eu tô apaixonada por esse livro. Ele mostra que essa segunda parte, né, além da parte da afinidade, né, que a gente já conversou, ele fala assim, que às vezes a gente entra em uma situação, um caminho, que é um caminho que não é muito fácil. É um caminho que pode gerar um pouco de dor, pode levar a gente até a passar por um momento de trevas. Mas se a gente se mantém uma pessoa positiva, uma pessoa do bem, em constância vibratória, mesmo que esteja doendo, a gente suplica ajuda. Sempre vai ter um espírito de luz nos guiando para ser nosso amigo, para oferecer conforto. Porque tem espírito que ele não pode tirar você da situação, porque às vezes você tem que passar pela situação para desenvolver alguma virtude ou aprender alguma coisa sobre isso. Ou também tem espíritos que só vão te tirar dali se você pedir ajuda. Porque às vezes você mesmo se enfiou no problema né? E aí você tem que sair dali ou você pede ajuda. Então, enquanto você tiver com a cabeça firme, eles vão estar do seu lado. E aí ele fala, né, que a gente só recebe aquilo que a gente dá. Então, é amando que merecerás amor. É trabalhando que não vai te faltar auxílio. Então, tudo que a gente faz pelo outro e para nós mesmos, a gente recebe. Não tem como eu receber flor se eu não planto flor. Tem mais um. Eu vou encerrar esse capítulo com o. Eu vou encerrar esse vídeo com o capítulo Agradecer Sempre. Porque senão vai ficar muito longo. Eu tô vendo aí que já tá 40 minutos. Meu Deus, é muita coisa. Eu tô vendo que a gente vai levar 1 ano para ler esse livro juntos, hein? Vamos lá. Mesmo que os dias te pareçam tumultuados, agradeça sempre. Aceite que não há criaturas que têm condições de avaliar as suas reais necessidades e que, mergulhadas no campo biológico, permanecem esquecidas das verdadeiras condições, ansiando por coisas absolutamente desnecessárias. Observa a vida com infinita gratidão a Deus e oferece a ela o melhor de ti. Nunca te esqueças de que recursos infindáveis foram movidos para garantir-te o dom de viver e não sofras em demasia por aquilo que te contraria os anseios, pois muitas vezes esses obstáculos são os testes de aprimoramento indispensáveis à tua evolução. Se não és bem-sucedido no campo familiar, talvez possua uma roda invejável de amigos. Se o teu campo profissional não é coroado pelo êxito esperado, ao invés de te desiludir, agradeça pela saúde que te cerca a existência. Há tantas coisas que possuis e pelas quais deveria agradecer, que não podemos supor te apegue somente àquelas que não sairão como planejastes, para te anunciares infeliz, sem nem sequer levares em conta que ainda és incapaz de decretar o que realmente é melhor para a tua alma. Se apesar de tudo, olhas ao teu redor e não consegues enxergar motivo de ser feliz, agradece da mesma maneira e com muito mais empenho. Afinal de contas, estás de posse da melhor oportunidade que nada mais é do que a vida, a qual deixas, muitas vezes, passar sem ter a honra e a alegria de viver. Esse capítulo, ele é muito bonito, porque ele fala sobre uma coisa que a gente comenta muito por aí, gratidão.
Mas quando a gente fala de gratidão, não é a gratidão falsa, é uma gratidão que vem do coração. Lembra que eu falei que as coisas elas são emanadas no espiritual? Não adianta falar da boca para fora. E aqui mostra que quanto mais você agradece o que você tem, mais você conquista seus sonhos. Que nem o rapaz, essa parte aqui que fala que o trabalho não é bem sucedido. Tá, mas e a tua saúde? Como que ela é? Tem tanta gente que é milionário e tem uma vida, uma saúde assim deplorável. E outra, às vezes a gente está em um ambiente que nos suga. O livro ele faz a menção aos amigos, né? A roda indesejável de amigos. Às vezes você está num ambiente que deseja que você fracasse. E você não enxerga isso. Você continua ali. E isso pode te prejudicar. Então, muitas das vezes são escolhas nossas que nos prejudicam. E cabe a nós agradecer mesmo assim. Porque quando a gente passa por essas experiências, não é um pesadelo, não é um castigo. Essas experiências são para nos ajudar a amadurecer. Se eu não passar por isso, eu não vou saber que eu não posso conviver com qualquer pessoa. Tem pessoa que não dá para ter contato, infelizmente. Tá certo? Vamos encerrar o vídeo por aqui, porque já tá bem longo. Eu vou continuar lendo esse livro com vocês. Eu só não sei se eu... Não sei quantos anos a gente vai ler esse livro. Mas eu vou ver, eu acho que eu vou começar a postar mais um dia na semana. Vou pensar, aí eu coloco no cronograma lá na fachada do canal. E comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse livro. Comentem aqui embaixo, Superando a Ansiedade. Quero ver. Quem assistiu o vídeo até aqui vai comentar, Superando a Ansiedade. Para eu saber que realmente vocês estão assistindo o vídeo até o final. E comentem aqui embaixo sobre esses capítulos, se teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês. Se teve alguma coisa que mudou a percepção de vocês, tá legal? Não se esqueçam de curtir, compartilhem com quem tá precisando ouvir esse recado e se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações, tá? Um beijo! Acompanhem os vídeos na playlist chamada Superando a Ansiedade, tá bom? Agora sim. Um beijo, até o próximo vídeo.